Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 15 sobre integral de Riemann, do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Bom, a ideia de integrais ela está relacionada ao cálculo de áreas e distância. Nós vamos ver aqui essa questão. Então, existe uma conexão íntima aí entre o cálculo diferencial integral, que é feito através do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo ele ajuda muito a gente a simplificar o cálculo de integrais. E aí, nós vamos ver esse conteúdo na próxima aula, que vai ser sobre o teorema fundamental do cálculo para integrais definidas. Bom, e como é que a gente vai resolver aqui um problema relacionado com áreas, né? Achar a área sobre uma região S que está sob a curva. Então, nós vamos ter uma função y igual a f de x e nós queremos fazer uma conta do intervalo de A até B. Então, é dada a curva, né? E essa curva ela vai delimitar essa região S, que está em laranja aqui, juntamente com essa reta aqui e essa outra reta aqui, né? A reta x igual a x igual a b, e também esse eixo, que é o eixo x. Então, essa região está toda delimitada pela curva, pelas duas retas verticais e pelo eixo x. E aí, o grande desafio é calcular essa área, visto que aqui eu tenho uma região curva, né? Bom, então, nós podemos perguntar o que significa a palavra área, né? Então, a área, quando nós temos, por exemplo, uma região retangular, nós queremos saber a área dessa curva. Então, a resposta da pergunta é quantos quadrados de unidade 1 cabem aqui dentro desse retângulo. Então, imagine que eu tenho um quadrado de unidade 1, mais um outro aqui, e assim vou fazendo vários quadrados, é só contar quantos quadrados cabem aqui. E aí, como é que é feito na prática essa conta? Nós multiplicamos, né, a quantidade de quadrados que tem no comprimento vezes a quantidade de quadrados que tem na altura. Então, nós fazemos comprimento vezes altura, né? Geralmente, você tem um terreno, por exemplo. Você quer medir a área do terreno, você multiplica, né, o comprimento vezes a largura do terreno. Então, é dado por isso. Nós chamamos de comprimento vezes altura. E aí, se eu tiver um triângulo, por exemplo, né, o triângulo também é uma área fácil de calcular. Se eu sei a base do triângulo e se a altura do triângulo, a área é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, meio de base vezes altura. E se eu tiver um polígono qualquer, eu posso fixar um vértice e criar esses triângulos aqui e depois fazer a soma da área de cada triângulo. Então, eu tenho a área dessa região poligonal. Bom, mas quando eu tenho lados curvos, né, qual é a ideia para calcular essa área? Então, a ideia é nós fazermos uma aproximação dessa área. E aí, nós vamos utilizar uma ideia parecida que foi utilizada lá na derivada, que nós fazíamos a aproximação da tangente através de secantes. E aí, nós passávamos o limite, né? Então, nós vamos fazer algo parecido aqui com o cálculo da área. Então, só para exemplo, nós vamos calcular a área dessa região S aqui, fazendo estimativas por retângulos. Tá? Então, eu tenho que fazer aproximações sucessivas para encontrar essa área. Então, uma primeira aproximação, assim, bem grosseira, é a seguinte. Ó. Se eu imaginar aqui esse quadrado, né, faço aqui um quadrado de lado 1, eu tenho que essa área aqui é menor do que essa área do quadrado de lado 1. Mais ainda, se eu pegar a diagonal desse quadrado, eu teria um triângulo aqui, e esse triângulo ele tem área meio. Então, essa área aqui, já sei que essa área tem valor menor que meio. Já é uma aproximação muito boa. Melhor do que a aproximação de 1. Né? Bom, mas a gente pode melhorar isso, essas aproximações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aproximações por retângulos. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Vou pegar e dividir. Vou dividir
esse intervalo de 0 a 1 em 4 partes de mesmo comprimento, comprimento 1/4. Então, vai ficar 1/4, meio, 3/4 e 1. E aí, se eu fizer a soma dessas regiões, S1 mais S2 mais S3 mais S4, eu teria a área, né? Só que, novamente, essas áreas aqui são complicadas de calcular porque são regiões curvas aqui que eu tenho. E aí, como é que eu faço? Vou fazer aproximação por retângulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular a área desses retângulos aqui e, claro, que eu estou inserindo um erro, porque eu tenho essa parte aqui acima da curva que não faz parte da área. A área que eu vou encontrar aqui é uma área que é maior do que a área que eu quero calcular. Mas sem problema. A gente vai ver que nós vamos fazendo um refinamento e essas aproximações vão ficando cada vez melhores. Então, olha só. Eu vou fazer aqui, então, o cálculo da área desses retângulos. Como é que eu faço? Estou pegando aqui a altura desse retângulo igual a 1/4 ao quadrado. Por quê? Porque esse aqui é 1/4 e essa aqui é a curva x ao quadrado, o valor dessa altura aqui vai ser 1/4 ao quadrado. Essa altura aqui vai ser meio ao quadrado e assim por diante. Então, eu consigo calcular a área de cada retângulo aqui. E aí, eu faço o somatório dessas áreas. Fazendo a soma dessas áreas, eu tenho o resultado 15 sobre 32, que é igual a 0,46857. Bom, mas nós temos, então, que a nossa área, que é a área sobre a curva, ela é menor do que esse valor que nós encontramos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a aproximação agora por falta. Essa aqui foi a aproximação por excesso, né? Eu tenho aqui que a minha área é menor do que essa área que encontrei. Agora eu quero fazer de outra forma. Eu vou fazer uma aproximação por falta, ou seja, a área que eu vou encontrar é menor do que a área que eu quero. Então, vou fazer assim agora. Ao invés de eu pegar o último aqui, né? Eu peguei 1/4 como sendo a altura do primeiro retângulo, vou pegar agora aqui o zero como a altura do primeiro retângulo. Então, se é zero, a altura do primeiro retângulo é zero. A altura do segundo retângulo agora vai ser 1/4 ao quadrado. Então, ao invés de eu pegar, né, o segundo, eu tinha um intervalo, né? Eu pegava sempre o segundo, e aí agora eu estou pegando o primeiro. Então, eu estou tendo aqui que eu vou ter esses retângulos que estão no interior, aqui, abaixo da curva. Note que agora é por falta, porque está faltando essas partes aqui, né, para completar a área. Sem problema. Vamos calcular aí o valor de cada retângulo desse e fazer a soma. Então, fazendo essas somas aí, nós obtemos que essa área que eu estou chamando de L4 agora é 7 sobre 32, que dá 0,21875. Bom, dessa forma, nós sabemos que a nossa área está compreendida entre 0,21875 e 0,46875. Mas nós podemos aí melhorar, fazendo o quê? Pegando intervalos menores aqui. Então, ao invés do tamanho 1/4, estou pegando o tamanho 1/8. E aí eu tenho a minha aproximação por falta e aqui a minha aproximação por excesso. E fazendo as contas novamente, fazendo a soma de todos esses retângulos, nós temos que a aproximação por falta dá 0,2734375 e a aproximação por excesso dá 0,39844375. Então, as aproximações estão cada vez mais refinadas, né? Cada vez mais próximas. E a tendência é que essa aproximação por falta vá se aproximando dessa aproximação por excesso. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma aproximação aumentando cada vez mais a quantidade de retângulos que nós temos. Então, eu fiz aqui um applet no GeoGebra que explica bem, que mostra bem essa situação. Aqui a soma superior e a soma inferior, e aqui o número de retângulos que eu estou considerando. E aí eu vou aumentando a quantidade de retângulos, e nós vamos vendo aqui que a soma inferior e superior, elas vão ficando cada vez mais próximas uma da outra. Então, observe. Eu vou aumentando a quantidade de retângulos e aí vai se aproximando cada vez mais a soma por falta da soma por excesso.
e vou aumentando mais a quantidade de retângulos. Vai se aproximando cada vez mais. Vou colocar aqui 50, e aí eu tenho 0,32, 0,34, vou aumentando, 0,32568, 0,34107. Ó, cada vez vai se aproximando, né? Claro que colocando em 100, ó, 32835. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou exagerar aqui, eu vou aumentar aqui a quantidade de retângulos, vou jogar logo um valor bem alto aqui, 10.000, por exemplo. Tá? Então, vou colocar aqui 10.000 e vou agora movimentar aqui, e aí a gente vai ver, ó, que quando eu coloco aqui, por exemplo, 400, 600, ó, 1.000, 1.200, já fica já uma região toda laranja que a gente não consegue mais ver aqui a base dos retângulos, né? E aí, ó, 6.300, 0,3325, 0,3341. Está bem próximo um do outro, né? 7.700, 0,33327, 0,3334. Vou jogar logo aqui para 10.000, bora ver o que vai acontecer. Vou ter aqui, ó, 0,33328, 0,33338. Então está bem próximo, e aí a gente percebe, né? Intuitivamente, nós concluímos que essa área aí vai para 0,3333, que é uma dízima periódica, que é representado pela fração 1/3, certo? Claro, eu não estou demonstrando aqui que essa área é 1/3, tá? Estou conjecturando, né? Bom, mas é possível mostrar que o limite da soma por excesso, né, de Rn, quando n tende a infinito, ou seja, estou pegando a soma dos retângulos, né, que ficam por fora da minha área, né, e estou tomando n retângulos, e esse n está tendendo a infinito, então estou pegando infinitos retângulos. Esse limite, ele coincide com o limite do Ln, que são os retângulos internos lá, só que como eu estou fazendo tender a infinito, eles vão coincidir e isso dá 1/3. Esse resultado aqui, ele vai ser demonstrado ainda na próxima aula, quando nós tivermos a ferramenta do Teorema Fundamental do Cálculo. Então, para regiões gerais, dada a função e aí o intervalo A a B, aí eu quero calcular a área da região limitada pelo eixo, pela reta x igual a x igual a b e sob a função, nós vamos ter aí uma partição, né, do intervalo, onde eu vou ter esse comprimento aqui é ΔX, e esse ΔX é fácil de calcular, né, esse comprimento. Por quê? Porque eu tenho um comprimento AB, então esse comprimento aí é B menos A, e aí eu pego, para saber esse ΔX, eu divido esse B menos A pela quantidade de intervalos que eu tenho, que vai ser N, né? Eu vou ter N pedacinhos aqui, N retângulos. Então, eu tomo B menos A dividido por N. Eu tenho esse comprimento ΔX. Essa altura de cada retângulo vai ser F de XI. Então, quando nós formos fazer a conta da área da região S, nós vamos ter que a nossa área vai ser o limite de Rn quando n tende a infinito, que é o limite quando n tende a infinito da soma desses produtos. E o que é cada produto aqui? É a altura do retângulo vezes a base. Então, nós fazemos esse somatório e calculamos o limite. É possível também mostrar que essa área é igual ao limite do Ln, que é aquela limite que nós tomamos do Ln por falta, né? Quando n tende a infinito, que vai ser f de x0, ΔX, que é o quê? Que é a área do primeiro retângulo. Note que no primeiro a gente estava tomando x1, agora nós estamos tomando x0, né? E aí, aqui, nessa de cima, nós pegávamos o da direita e aqui nós estamos tomando o limite inferior, né, do intervalo, à esquerda, certo? Bom, então, por conta disso, no limite, nós vamos ter a mesma área, né? Claro que estou fazendo o limite de n tendendo a infinito. Só que, para evitar essa questão, eu vou tomar x1 ou vou tomar
x0. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um ponto amostral, que vai ser um xi asterisco, que é um ponto no interior do intervalo xi menos 1, xi. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, a divisão feita do meu intervalo entre o A e o x1, eu vou tomar o x1 estrela, o x1 asterisco. Do x1 ao x2, eu vou tomar o x2 asterisco, que é um tomado, um elemento aqui, um ponto aqui, dentro desse intervalo aleatório. Tá? Então, ele pode estar mais à esquerda, pode estar mais à direita, não importa. Claro que quando eu estiver tomando o limite de n tendendo a infinito, esses intervalos, o comprimento desses intervalos aqui vai estar tendendo a zero. Nós vamos estar tomando esse f de xi asterisco como sendo a altura dos nossos retângulos. E aí a conta vai ficar a seguinte, tá? Nós tomamos o intervalo, né, de x0 até xn, nós vamos estar com os pontos amostrais x1 asterisco até xn asterisco. E aí a integral definida de f de a até b, ela vai ser dada por esse limite aqui, ó. A soma de todos os retângulos, da área de todos os retângulos. Agora eu estou tomando f de x e asterisco, né, no ponto amostral. E estou fazendo a soma de todas as áreas dos retângulos. Estou tomando o limite quando n tende a infinito. Então, a quantidade de retângulos é infinita e estou fazendo essa soma. Esse resultado aqui vai nos dar a área e ele é representado dessa forma. Integral de a até b de f de x dx, desde que esse limite exista, é claro. Tá? Então, esse limite aqui tem que existir. E esse símbolo aqui é chamado de integral. E aí, essa notação aqui foi dada por Riemann, né? E que fez esse estudo, então é chamado de integral de Riemann. Lembrando que esse limite aí tem que existir. Bom, quando esse limite existe, nós dizemos que a função é integrável, e aí nós temos a integral de a a b de f de x dx. Esse f de x é chamado de integrando, o a é o limite inferior, b é o limite superior, e esse dx aqui, ele indica que a variável independente é x. É com relação a qual variável nós estamos realizando a integração. Aí nós temos esse primeiro exemplo aqui, que nós vamos fazer, claro, utilizando conhecimentos de área, né? Até então, nós não temos técnicas de integração. Então, nós sabemos que está relacionada, a integral está relacionada com cálculo de área, então é isso que nós vamos fazer aqui para encontrar essa área. E, na verdade, nós queremos ver algumas propriedades da integral. Então, nós vamos precisar aí de algumas integrais, né, o valor de algumas integrais, e para isso nós vamos apelar para o conhecimento geométrico para calcular a integral através de área. Tá? Então, essa integral aqui, ó, de 0 a 2 de x dx, geometricamente eu pego a função y igual a x, que é essa daqui, claro que ela vinha para a parte aqui de baixo, mas não interessa por quê? Porque eu estou calculando de 0 até 2, então vai me interessar só de 0 a 2. Então, pego aqui de 0 a 2, e ela está limitada por 0 a 2 e x, então eu tenho justamente esse triângulo. E a área desse triângulo nós conseguimos calcular facilmente, né? Que a base aqui é 2, a altura aqui é 2, então nós já sabemos que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. E isso vai dar o quê? 2 vezes 2 dividido por 2, que é igual a 2. Então, dessa forma, nós sabemos que a área é igual à integral de 0 a 2 de x dx, e esse valor aqui vai dar 2. Então, nós já sabemos o valor dessa integral de 0 a 2 de x dx. Então, guarde essa informação, que nós vamos utilizar daqui a pouco. Olha esse outro exemplo agora. Eu quero a integral de menos 2 a 0 da função menos x.
Então, note agora que eu tenho a função menos x, eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu tenho y igual a menos x, então a região limitada é essa aqui, e nós temos também que essa área aqui também vai dar 2, né? Cálculo análogo ao que foi feito anteriormente, porque a base é 2 e a altura também é 2. Então, nós vamos ter que a integral de menos 2 a 0 da função menos x dx também é igual a 2. Então, guarde essa informação aqui também. Nós já sabemos essas duas integrais, pelo menos. Bom, quando definimos a integral definida, integral de a até b de f de x dx, implicitamente assumimos que a é menor que b, né? Porque a era o início do intervalo e b era o final do intervalo. Mas a definição como limite da soma de Riemann faz sentido mesmo que a seja menor que b, tá? Então, se a for menor que b aqui, que a é menor que b, tá? Também faz sentido. Veja só. Note que Observe se nós que invertermos, se nós invertemos a e b, nós trocarmos lá, A por B, então o Δx o delta X vai mudar, muda, né? Nós de vamos B ter menos A menos A sobre N como para sendo Δx. A menos B Para sobre A N. menos Então, B quer dizer, vai trocar o sobre sinal N. aqui, né? E aí, nós vamos ter o Logo, seguinte, se nós vamos A ter que for A menor que B, então então a integral de B B até A de de f de x vai ser igual a a menos a integral de A até B de f de x dx, com sinal ou de seja, menos, vai trocar o sinal troca aqui, né? o sinal. Então, quando Então, nós fazemos o que a acontece? inversão Se eu do inverto intervalo o de intervalo da integral tá? aqui, Coloco nós o limite automaticamente, inferior quando no fazemos superior essa e mudança vice-versa, de B o com A, sinal da nós integral trocamos o muda. sinal da Por integral. quê? Porque Então, justamente nós isso, vou estar temos aí, por mudando conta aqui, disso, né? Antes eu tinha né, B menos esse A, sinal e B esse menos B A, menos A tá? Vai foi inverter o trocado sinal por A que menos ficava B. A Então, o menos B. sinal troca. Então, o meu E Δx aí, vai o mudar de delta sinal. X vai E trocar de aí sinal, eu tenho e nós essa temos troca de sinal exatamente aqui essa na mudança de integral. sinal aqui. Bom, outra observação. Se A for igual a B, então o Δx é igual a zero. E aí eu tenho que a integral de A até A de f de x dx é igual a zero. Então, quando os limites de integração coincidem, a integral dá um resultado nulo, né? Então, vamos desenvolver agora algumas propriedades básicas da integral. E nós, claro, não vamos fazer a demonstração, nós vamos só ilustrar graficamente, fazer alguns argumentos para vocês se convencerem. Porque, assim, até então nós não temos como fazer essas demonstrações, tá? Mas caso você queira ver essas demonstrações de todas essas propriedades, você pode utilizar aí limites, né, e verificar também em livros de cálculo que nós temos aí nos bons livros de cálculos todas essas demonstrações, tá? Nós vamos poupar vocês dessas demonstrações e vamos fazer alguns argumentos só, argumentos geralmente geométricos, tá? Que a gente está fazendo essa alusão aí à área, né? Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: a integral de uma função constante, f de x igual a c, é a função constante vezes o comprimento do intervalo AB. Então, sendo C maior que zero e A menor que B, então C, B menos A é a área do retângulo da figura a seguir. Então, olha aqui a figura. Eu tenho a função constante aqui e estou limitando aqui por A e B. Então, a propriedade lá dizia o seguinte, que era C vezes B menos A, que é justamente o quê? A área desse retângulo, né? Faz sentido, ó. O que é essa medida aqui? Essa medida da base vai ser B menos A, que é esse pedaço aqui. E a altura? A altura é C, é a distância daqui para cá, C. Então, realmente é C, B menos A. Então, isso aqui ilustra a primeira propriedade. Aí, nós temos aqui um exemplo. Determine a integral de 0 a 2 de 4 dx. Então, vamos lá fazer essa conta. Ó, eu quero calcular aqui a integral de 0 a 2 de 4 dx. Lembra lá que a propriedade lá dizia que se eu tenho a integral de A até B de uma constante dx, o resultado disso era o quê? Era C
vezes o limite superior menos o limite inferior, certo? Então, a integral de 0 a 2 de 4 dx vai ser igual a 4, que multiplica 2 menos 0. Isso daqui é 4 vezes 2, que é igual a 8. Portanto, essa integral de 0 a 2 de 4 dx é igual a 8. Então, calculamos aí mais uma integral. Propriedade 2, que é a linearidade. Se f e g são funções integráveis em AB, então α vezes f mais beta vezes g é uma função integrável em AB para todo α e beta pertencente ao intervalo, valendo a seguinte regra. Nós vamos ter que a integral de α f de x mais ou menos beta g de x dx é igual a α f de x dx mais ou menos beta integral de a até b de g de x dx. Ou seja, eu posso passar a constante para fora da integral, e além disso, quando eu faço soma e subtração, a integral da soma é a soma das integrais, e a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, se eu tenho soma de duas funções e eu quero integrar, eu posso fazer a integral da primeira mais a integral da segunda. Se eu tenho diferença, é a integral da primeira menos a integral da segunda. E se tem um número multiplicando, o número pode sair da integral. Então, para o caso que α é igual a beta é igual a 1 e f de x é maior que 0 e g de x também é maior que 0, para todo x no intervalo, nós temos o seguinte, ó. A integral de a até b de f de x mais g de x dx vai ser igual à integral de a até b de f de x dx mais a integral de a até b de g de x dx. Né? Então, aqui, a integral da soma de duas funções é a soma da integral de cada função. Né? Então, eu quebro em duas integrais somando. Bom, nós vamos visualizar isso aqui geometricamente da seguinte forma. Essa daqui é a função f e essa daqui é a função g. Então, quando eu tenho a integral de a até b, né, eu tenho essa parte aqui como sendo a área sobre a curva. Então, teria essa primeira parte aqui da função da integral de a até b de f de x. Essa daqui, ó, seria a função g, e eu teria essa outra parte aqui, que seria essa parte aqui todinha, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar a função f mais g, é essa daqui, seria essa área toda aqui sob a curva. Então, o que eu faço? Eu pego a área da g, né, e somo com a área da f. Só que a área da f está aqui, eu pego essa área e somo aqui para cima. Então, eu tenho que f mais g é essa região aqui, que é a soma da região da G mais a região da F. Tá? Então, essa aqui é uma ilustração geométrica dessa propriedade. Outro exemplo, exemplo 4. Use as propriedades das integrais para calcular integral de 0 a 2 de 4 mais 3x dx. Note o seguinte, que nós vamos utilizar a propriedade e nós vamos utilizar os conhecimentos já que nós temos das integrais que nós fizemos. Né? Nós já calculamos a integral de 4 dx e nós já calculamos a integral de x de 0 a 2. Então, vamos lá. A integral, vou utilizar as propriedades aqui. A integral de 0 a 2 de 4 mais 3x dx vai ser igual. Eu posso quebrar na soma aqui. Ó. Vai ser igual a integral de 0 a 2 de 4 dx mais a integral de 0 a 2 de 3x dx. Só que isso aqui, ó, eu posso usar a propriedade novamente de 0 a 2 de 4 dx, mais esse 3 aqui, ó, eu posso tirar da integral. Então, ele fica 3 integral de 0 a 2 x dx. Essa integral aqui, nós já calculamos. Ela deu 8. E essa integral aqui, nós já calculamos, ela deu 2. Então, esse resultado aqui vai ser o quê? 8 mais 3 vezes 2, que é igual a 8 mais 6, que é igual a
14. Então, nós concluímos aqui essa conta. Portanto, a integral de 0 a 2 de 4 mais 3x dx é igual a 14. Note aqui que nós estamos fazendo tudo geometricamente. Tá? Então, estamos utilizando o apelo geométrico porque nós não temos ainda técnicas de integração. E aí, eu queria só mostrar para vocês que a gente consegue, utilizando a propriedade aqui, simplificar as contas, né? Então, essa integral aqui eu não sei o valor dela, mas eu quebro em duas e aí, eu, utilizando as propriedades, eu consegui calcular e deu o resultado 14. Claro que futuramente nós não vamos utilizar esses recursos, né? Nós vamos fazer justamente o contrário. Nós queremos utilizar a integral para calcular a área, tá? E não utilizar a área para calcular a integral. Propriedade 3. Sejam A menor que C menor que B e F uma função integrável em AC e CB, respectivamente. Então, F é integrável em AB, valendo a seguinte regra. A integral de A até B de f de x dx vai ser igual à integral de A a C de f de x dx, mais a integral de C a B de f de x dx. Então, uma integral de A a B, nós podemos quebrar em duas, quebrando aqui essa parte de A até C, e depois eu continuo de C até B. Então, uma interpretação geométrica disso, né, é a seguinte. Ó, imagine que eu estou com a função aqui, que ela é contínua, de A até C e de C até B. E aí, eu teria essa área e essa daqui, né? Então, a integral de A até B da F seria a integral de A até C mais a integral de C até B. Eu estaria somando essa primeira área aqui, roxa, com essa área laranja. Né? Então, a ideia da propriedade é essa. Exemplo 5. Fazendo uso das propriedades das integrais, determine a integral de menos 2 a 2 de f de x dx, onde f de x é igual a x se x varia de 0 a 2. E menos x se menos 2 menor que x, menor que 0. Então, observe o seguinte. Ó. Nós queremos calcular essa integral aqui. A integral de menos 2 a 2 de f de x dx. Note que essa função ela é contínua, né? Essa função ela é assim, ó. Ela é x de 0 a 2, vai ser isso aqui, e menos x aqui de menos 2 até 0. E aqui é o 2, né? Então, note que vai ser essa área aqui, né? Que eu tenho, tá? Mas eu posso utilizar aqui as propriedades de integral e fazer o seguinte, ó. Essa função aqui, a integral, né? Aí eu quebro, porque a função ela é diferente aqui, ó. No intervalo ela é x, no outro ela é menos x. Então, eu vou quebrar justamente aqui no zero, né? Que é onde está dando essa diferença aqui. Então, vou fazer assim. Isso aqui vai ser integral de menos 2 a 0 de f de x dx, mais a integral de 0 a 2 de f de x dx. Então, de menos 2 a 0, a minha função é a função menos x. Então, aqui eu vou ter a integral de menos 2 a 0 de menos x dx. Mas, agora, de 0 a 2, a função f de x é x. Então, eu tenho a integral de 0 a 2 de x dx. Aqui, nós calculamos já essa integral. Deu 2. Integral de menos 2 a 0. Então, essa integral aqui dá 2. Essa integral aqui também nós já calculamos lá anteriormente, deu 2 também. Então, esse resultado aqui dá 4. Portanto, a integral de menos 2 a 2 de f de x dx é igual a 4. E aí, nós resolvemos o problema dessa forma e
essa resolução foi para nós utilizarmos aí a propriedade que nós acabamos de ver. Propriedade 4. Se f de x é maior ou igual que zero para todo x pertencente a b, então a integral de a até b de f de x dx também é maior ou igual a zero. A ideia geométrica é a seguinte. Primeiro vamos considerar que f de x é igual a zero para todo x pertencente a b. Então o gráfico da função vai ser o seguinte, né? Eu vou ter aqui essa função constante igual a zero, de A até B, e eu vou ter aqui uma área, né, que eu vou calcular aqui de altura zero. Então, se a altura é zero, a área vai ser zero. Então, nós temos que a integral de A até B de f de x dx é igual a zero. Então, fizemos para o caso igual a zero. Agora, vamos pegar para o caso da função ser maior que zero. Tá? F de x maior que zero. Então, tem uma função aqui maior que zero, né? Ela está aqui acima, e aí, se ela está limitada por A e B, a região aqui, né, vai ser essa área aqui. Então, eu vou ter que a área dessa região aí é a integral. Então, esse resultado aí vai ser maior que zero. Propriedade 5. Se f de x é maior que g de x para todo x pertencente a b, então a integral de a até b de f de x dx é maior ou igual que a integral de g de x dx. Como é que a gente mostra isso? É fácil mostrar pelo seguinte. Se f de x é maior que g de x para todo x pertencente ao intervalo, então a diferença de f de x menos g de x é maior ou igual a zero. E aí, quando eu calcular a integral disso daqui, como é maior ou igual a zero, vai dar maior ou igual a zero. Então, nós vamos ter que a integral de f de x menos g de x dx é maior ou igual a zero. E aí eu posso quebrar isso em duas integrais, pela propriedade da soma, né? Eu vou ter que a integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até b de g de x dx é maior ou igual a zero. E aí eu somo dos dois lados essa integral de a até b de g de x dx. Então, isso vai implicar que a integral de a até b de f de x dx vai ser maior ou igual que a integral de a até b de g de x dx. Então, dessa forma, nós mostramos, né, que vale isso. Se eu tenho que a f de x é maior que g de x para todo x no intervalo, então a integral de f de x dx é maior ou igual que a integral de a até b de g de x dx. Propriedade 6. Se a f de x ela é maior que um mzinho e menor que um mzão, para todo x no intervalo, então a integral ela é maior do que mb menos a e é menor que mzão b menos a. Note que aqui é uma forma de nós estimarmos um valor da integral. Você não sabe, por exemplo, o valor da integral, mas você sabe que se você tiver dois valores próximos aqui, você consegue fazer uma estimativa da integral. E como é que a gente mostra isso, né? Nós temos o seguinte, imagine que a minha função ela é menor que o número m, que está representado aqui, e ela é maior que o número m, que está representado aqui. Se eu tenho aqui a e b, e eu faço m que multiplica b menos a, eu vou ter a área desse retângulo aqui, que está destacado em amarelo. Então, mb menos a. Essa aqui é a área da minha região. Note que a área da região sob a curva é a integral. Então, claramente, essa região azul é maior que essa região amarela. E essa região azul vai ser menor que essa região rosa aqui, que é justamente o m que multiplica b menos a, que é a área desse retângulo aqui. Então, realmente, nós temos que mb menos a é menor que a integral, que por sua vez é menor do que mzão b menos a. Então, nós temos dessa forma uma estimativa aí para a nossa integral, tá? Nós temos que a integral de f de x dx vai ser maior ou igual que mb menos a e menor ou igual que mzão b menos a.
Bom, pessoal, então a ideia inicial de integral que nós queríamos mostrar para vocês é essa, e nós nos vemos aí na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre o teorema fundamental do cálculo. Até lá!